Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Thiago Bruno, missionário, jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Dia 2 desse mês, dia 2 de agosto, Dom Adair, ele deu uma entrevista maravilhosa, abençoada, num podcast chamado Policicast, de um canal no YouTube chamado Blitz Digital. Tem Instagram deles e também tem o canal no YouTube. Eu entrei em contato com eles e eles me autorizaram a repostar então a entrevista de Dom Adair, que é fantástica. Eu agradeço eles pela gentileza, de deixarem eu repostar o conteúdo e peço àqueles que gostam de assuntos referentes ao que eles tratam, assuntos policiais, se vocês quiserem se inscrever também no canal deles, acompanhar eles, seguir eles no Instagram, eu vou deixar tanto o Instagram como o canal aqui embaixo na descrição. E aproveitem essa entrevista de Dom Adair José Guimarães, que é fantástica. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração. Olá, meus amigos, bem-vindos ao Policicast. Eu sou Olavo Mendonça. Estamos aqui ao vivo, diretamente do nosso canal do Blitz Digital no YouTube, com um convidado mais do que especial, um convidado abençoado. Hoje nós temos o privilégio de termos conosco o bispo Dom Adair José Guimarães, da Diocese de Formosa. Bom dia, caríssimo. Como é que está o senhor? Tudo bem, Major Olavo? Um abraço a todos vocês que nos assistem. Uma alegria imensa estar aqui com vocês. Excelente. Meus amigos, o bispo Dom Adair José tem uma grande caminhada na comunicação, um apostolado riquíssimo, que tem enchido os corações de milhares de brasileiros, Brasil afora, nas suas redes sociais, nos seus programas. Eu e minha família, por exemplo, a gente ouve, a oração da manhã do bispo. Vai ter a oração da noite agora. Graças a Deus. 7 minutos. Excelente. Para ajudar as pessoas a dormirem em paz. Graças a Deus, porque a oração da manhã, que o senhor faz todos os dias pela manhã, dá uma paz muito grande nos corações. E nós sabemos a importância disso nessa guerra. E eu queria também, convidar todos que estão nos assistindo para se inscrever nas redes sociais também, tanto do Blitz Digital, quem não está inscrito no nosso canal, mas também nas redes do senhor, do bispo. O nosso YouTube, Dom Adair José Guimarães, é onde a gente posta nossas missas, nossas palestras, homilias e outras atividades. Excelente. Mas eu quero dizer para o senhor que eu não sou um exímio comunicador. É uma coisa muito espontânea. O nosso programa é feito de forma muito espontânea, sem muita técnica. E eu agradeço muito o Reginaldo, que me ajuda, que está aprendendo a fazer esses comandos. E a gente vai indo conforme o sopro do Espírito. Exatamente. Não, e a gente nota isso, que as orações do senhor são profundas, sinceras e que buscam ali o bem das almas. Mas eu queria também, já depois de pedir para os nossos amigos aqui, do Blitz Digital, se inscrever nas redes sociais do senhor e no canal do YouTube, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para nós, Dom Adair, como é que foi a trajetória do senhor? O senhor sempre quis ser padre? Como é que foi o chamamento do senhor, a vocação, o seminário, e depois o senhor virou bispo? Eu queria que o senhor contasse para a gente. Vou tentar resumir essa história, Eu sou de uma família muito simples. Primeiramente, quero deixar claro que eu não sou doutor nem mestre em nada. Eu tenho meu curso de filosofia, meu curso de teologia do seminário e a faculdade da vida, da lida com o povo já há 36 anos, como 36 anos já. Como ordenado diácono e padre, desde 85, e a gente está nesse trabalho. Eu sou de uma família muito simples, nascido ali no município de Mara Rosa, Goiás. Então o senhor é goiano? Sou goiano, com muito orgulho, graças a Deus. Graças a Deus. Mamãe é do Carmo do Paranaíba, mas morreu nas minhas mãos quando eu tinha 11 anos. Nossa. De câncer, um câncer muito violento. Depois de dar à luz ao terceiro filho, ela começou a ter esses problemas, sem recursos naquela época, e terminou no óbito depois de 3 anos de muito sofrimento. Então a morte da minha mãe, ela foi para mim uma grande faculdade, porque os 3 anos que eu convivi com ela conscientizando os filhos que a gente ia ficar sem ela, nos ensinando as prendas domésticas, tudo aquilo, e dando aqueles conselhos muito pontuais. Minha mãe era uma mulher simples do povo, mas de muita oração,
muito devota de Nossa Senhora do Carmo, a gente na cera já colocava o escapulário de Nossa Senhora, né? Inclusive, eu estou usando o meu. Eu sou meio relaxada, uso, acabo, esqueço de colocar outro, mas eu tenho lá os meus também que eu gosto muito, que o escapulário é uma forma de uma grande proteção de Deus na nossa vida e aquele incentivo que te leva a pensar na terra, porque o escapulário verdadeiro é aquele da cor de terra, de pano mesmo, né? Como se fosse Que uma lembra que mortalha. nós somos como Adamá, aquele que vem da terra, nós voltaremos à terra, o nosso corpo. Então eu cresci na roça, com a morte da minha mãe. Meu pai mudou para a cidade de Campinorte, onde estavam meus avós, para poder ter um melhor amparo aos filhos. Um muito pequenininho, eu ajudei também a criar, e naquela pobreza, naquela simplicidade ali, a gente foi crescendo. Na minha infância, eu tinha muito desejo de ser padre. Brincava de celebrar a missa, casava meus irmãos com minhas primas, aquelas coisas, como padre, né? O senhor já estava sentindo a vocação. Deus chama a gente na infância, é impressionante. Você pode ver os bons padres que nós temos, todos eles começaram a brincar de celebrar missa na infância. A Eucaristia. A Eucaristia é tudo, é o fundamento da igreja, que muita gente hoje quer roubar isso de nós. Nós temos dentro da igreja pessoas que acham que nós temos que melhorar a compreensão a respeito da Eucaristia, gente que luta contra a adoração ao Santíssimo, essa coisa toda. É essa peste que nós temos nos nossos tempos dos maus costumes. Mas quando minha mãe falece, então eu entro numa fase de questionamento na adolescência. Por que isso? É aquela fase das más amizades, aquela coisa toda, a escola. Só para você ter a ideia, da minha 5ª à 8ª série, nós fomos lacrados por um professor. Naquele tempo, você imagina isso? Dos meus 15 aos meus 18 anos, nós estudávamos, aliás, é isso mesmo, dos meus 15 aos 18 anos, na escola nós tínhamos um professor de português, até já falecido, que ele nos lacrava com a propaganda de Moscou e de Cuba. Que absurdo. Isso no interior de Goiás. No interior de Goiás, naquele tempo, o cara tinha estudado, acho que no Rio de Janeiro, em São Paulo, foi para ali, era professor de português, e ele fazia esta interdisciplinariedade do português com a ideologia. Que absurdo. E toda a minha escola foi nesse nível, até a teologia, né? Então, aí depois me volta a vocação, um grupo de jovens começa a interagir comigo, até que eu fui parar nesse grupo de jovens, num encontro vocacional, e ali veio tudo aquilo que eu tinha na infância, que era o desejo de ser padre, sim. Então, abandonei namoro, abandonei uma perspectiva de ingresso na força da aeronáutica para ser paraquedista em Guaratinguetá, estava fazendo esse curso. Foi quando eu voltei o meu coração mais para Deus, e voltei à igreja, depois de uns 6 anos ali meio bagunçado, sem participar da igreja, e entrei para o seminário. Fui ao seminário, contra a vontade do meu pai. É mesmo? Que não queria de jeito nenhum. Então, meu avô e minha avó, meus padrinhos de batismo, são os pais dos meus pais falecidos, em honra à memória deles, eu dedico esse programa, e eles me ajudaram. Eu vim aqui para Brasília, eu fiz o primeiro ano de seminário aqui em 1980, um seminário menor que funcionava na L2, onde hoje é o IBRA, aquele negócio de comunicação da Rede Vida. Ali era o seminário. No comecinho da L2 ali. Naquela igreja ali do Bom Jesus, Sim. ali atrás nós tínhamos um seminário todo de madeira. No mês de setembro pegou fogo. Nossa. Tempo de Dom Ávila, a gente estava num retiro. Que coisa. Aí fomos avisados, o padre reitor veio, o corpo bombeiro salvou um pouco de coisas, né? As minhas coisas não queimaram, mas um outro pavilhão, no fundo da capela, foi incendiado. Eu fui para o 2º ano de filosofia aqui no seminário. Acho que o ano também que o Dom Paulo... João Paulo II veio João Paulo II veio no Brasil. Eu tenho uma história muito bonita com João Paulo II, porque ele foi um incentivo muito grande à minha vocação. Em 1978 eu trabalhava numa espécie de um armazém, que naquele tempo não tinha o supermercado como hoje, um grande armazém. Você vendia saco de açúcar, lata de querosene, essa coisa tudo para o povo. Eu trabalhei 5 anos naquilo. Muito amigo do casal que era dono daquela empresa, eles não tiveram filhos, me trataram muito bem, me ajudou a entrar de volta na igreja.
E quando foi fazer a celebração do sepultamento de João Paulo II, então eles fecharam João o Paulo com- I. João Paulo VI, não, de Paulo VI, melhor. Paulo VI. Paulo VI. Quando o Papa Paulo VI morreu, foi ter a missa foi transmitida naquele tempo, televisão preto e branco, com a antena na ponta do bambu, você tem que estar organizando para pegar, aquela coisa meio chuviscada. Eles fecharam o comércio, vamos assistir à missa das exéquias do Papa Paulo VI. E ali contaram um pouco a história de João Paulo II, e eu me vi na história dele. Olha só. Perdeu pai, perdeu mãe, menino sofrido, operário, aquela coisa toda. Eu me vi um pouco nele, e quando passava as fotos dele, aquilo me tocou, me ajudou muito no meu processo de volta à igreja, de abraçar a vocação. E quando eu cheguei a Brasília, no Seminário Menor, era o auge, Dom José Nilton, preparando a vinda do Santo Padre a Brasília. Que foi histórico. Foi isso. histórico, no início de julho. Coisa maravilhosa. E nós fomos, como seminarista menor, para a catedral, e ele passou de mim assim a quase 2 metros. Quando eu olhei aquele homem, ele olhou para mim assim, olhando para o seminarista, eu senti um toque de Deus, uma coisa impressionante. E eu criei uma amizade com João Paulo II. Depois fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, às vezes que ele ia para a Argentina, passava ali, Dom Eugênio levava todos os seminaristas para o Galeão para ver o Papa, tomar a bênção enquanto organizava a aeronave, essa coisa toda. E eu criei uma intimidade com João Paulo II. Sempre eu sonhava com o Papa. Em 91 eu fui como padre no Encontro Mundial de Padres da Renovação Carismática em Roma. E eu levei 3 padres, muito simples, que me pediram, leva a gente com você, porque você sabe um pouquinho de italiano ali, levei os 3. Aí um dia chegaram lá para nós e disse, olha, tem 3 vagas para a missa com o Papa amanhã cedo. Vocês são 4. Eu falei, os 3 podem ir, não tem problema. Nossa. Vocês podem ir. Aí eu saí a pé do Claretiano de Roma, passando na frente do Pio Brasiliano, que eu ia lá para Basília para rezar, adorar o Santíssimo. Estava saindo Dom Valfredo Tepe, o bispo de Vitória da Conquista, Bahia. descendente ele estava saindo de bispo. Bom dia, excelência. Bom dia. Quem é você? Eu sou um padre lá de Goiás. E o senhor está a fazer o quê em Roma? Estou indo para a visita de Límina. Vamos celebrar a missa com o Papa. Esses colegas meus foram para essa missa do Papa com os bispos de Límina. Eu falei, mas eu queria tanto ver o Santo Padre. Se você der conta de chegar às 11 da manhã lá em Castel Gandolfo, você entra como meu secretário lá no Papa. E eu peguei o táxi e fui para lá. Então tive esse privilégio de ser ali, depois da conversa do bispo com o Papa João Paulo II, ser recebido por ele. Nossa. E ele me deu um terço, ele mesmo foi lá, pegou na gaveta, me deu um terço, me perguntou o que eu fazia, eu contei, e o Papa me deu uma bênção. E eu digo para o senhor que aquele Papa até hoje marca a minha vida. E daí em diante eu sempre sonhei com o Papa João Paulo II. Quando ele morreu, nunca mais sonhei com ele. Que impressionante. Uma coisa impressionante. Então João Paulo II, ele tem muito a ver na minha vida, devo muito a minha vocação a ele. E aí, depois que o senhor terminou, foi ordenado padre, o senhor foi para uma diocese, não para uma paróquia. A minha diocese é Uruaçu, que é sufragânea aqui da Arquidiocese de Brasília, né? Tem muita ligação. Então daqui, na época, o bispo achou que o seminário aqui não estava à altura daquilo que ele queria. Dom José Silva Chaves, hoje com 92 anos, um homem extremamente ativo. Estive com ele agora, celebrei com ele, pregamos para uns ex-jovens acampantes, que hoje são tudo adultos, lá em Uruaçu. Tivemos um final de semana muito abençoado ali. E ele está muito vivo, deu palestras maravilhosas lá para os meninos. Me levou para o Rio de Janeiro com Dom Eugênio, que era amigo dele, o cardeal Eugênio Salles. Num turbilhão de teologia da libertação que a gente estava vivendo no Brasil na época, uma coisa devastadora. Se hoje as pessoas reclamam disso, naquela época era bem pior. É mesmo, a gente tem a impressão que hoje está no fundo do poço. Não, mas naquela época era pior ainda do que hoje. Então eu fui para lá, concluí minha filosofia dentro da tradição da igreja, daquilo que a igreja pensa. Mas a minha teologia na PUC do Rio de Janeiro, ela foi uma teologia toda ideologizada. A gente tinha até Leonardo Boff ali, que era professor, depois foi tirado, essa coisa toda. Então me ordenei,
Mas no meio desse turbilhão todo, meu bispo me ajudou muito, me chamando a atenção, me direcionando, meu diretor espiritual. E eu guardei alguns sinais que são preponderantes para a manutenção da fidelidade. O amor ao Papa, o amor a Nossa Senhora e o amor à Eucaristia. Depois, mais tarde, eu ouvi um escrito sobre as 3 brancuras que sustenta a fé. Eucaristia, que é branca, né? O Papa que veste branco e Nossa Senhora também, que se aparece sempre como branca, né? Então essas 3 realidades me segurou muito, como até hoje, me segura dentro desta unidade com a igreja. Então, minha diocese era muito carente de padres. Eu terminei meu seminário. No dia da minha ordenação, o bispo já me entregou a catedral, que estava sem padre. Me entregou o seminário menor, a pastoral da juventude e a pastoral vocacional. E mais uma paróquia de 90 quilômetros de distância de estrada de chão para atender algumas vezes no mês. Eu estou cansado até hoje. Então, eu e morei com meu bispo 12 anos, ele sempre trabalhando, muito ativo, e a gente trabalhando. Um dia eu disse para ele, nós temos que trabalhar as vocações. Não tinha padre. Isso era que ano? Isso em 1987, quando eu comecei meu ministério, no dia 19 de janeiro de 87, eu assumi a catedral. Então eu disse para ele, nós vamos trabalhar as vocações. E a renovação carismática tinha crescido demais, e ele me deu a renovação também, eu estendi a renovação como um caminho de combate à TL, a Teologia da Libertação, que havia infiltrado terrivelmente na diocese. Então a renovação trouxe o povo para a comunhão, na Eucaristia, para a confissão, para Nossa Senhora. Amém. Porque no seminário eu fui formado para combater esse movimento. Aí quando eu me ordenei, esse movimento que salvou minha situação na paróquia. Eu disse, mas eles não são alienados como falam, né? Então, da renovação carismática, só do meu trabalho, em 12 anos, foram ordenados 14 padres. Graças a Deus. Alguns deixaram, infelizmente. Então, nós crescemos. Quando Dom José Chaves terminou o seu episcopado na Diocese de Uruaçu, ele tinha ordenado quase 60 padres. Nossa. Uma bênção. Então, meu ministério foi 12 anos na catedral, aí eu voltei para a região, município onde eu nasci, Mara Rosa, Goiás, fiquei ali 7 anos. Depois o bispo me transferiu para Minaçu, que é uma paróquia que me deu muita alegria, paróquia muito dinâmica, Nossa Senhora Aparecida, onde eu tinha ali uns 13 ministérios de canto, tinha mais de 80 ministros da comunhão, a missa no domingo na igreja matriz era 1.200 pessoas de manhã, 1.200 à noite. Nossa. Uma paróquia muito dinâmica, que me encheu muito de vida, e ali eu tive um processo de restauração muito interessante, porque era o pontificado de Bento XVI. E ele fez um ajuste na introdução geral do Missal Romano. E eu disse para o povo, eu tenho quase 20 anos de padre, quando peguei a paróquia, eu nunca mais estudei a liturgia, não tive tempo. Então nós vamos estudar a introdução geral Missal Romano, que foi reconcertada, melhorada por Bento XVI. E assim eu fiz com os ministros da comunhão, com o pessoal do canto, da liturgia da palavra, e aquilo me encheu muito, porque eu fui fazendo algumas recorrências aos escritos de Bento XVI, e naquele contexto eu me aprimorei dentro da liturgia. Vejo hoje que Deus estava me preparando para o episcopado. Então, foi um momento muito rico. Depois tive alguns contatos com novas reflexões filosóficas, como Olavo de Carvalho, na época estava surgindo, eu comecei a ler algumas coisas dele também, vi que me ajudou também a... Saudoso professor, né? Que Deus o tenha. Que é o seu xará, né? Então, foi muito importante aquele tempo, e quando Bento XVI me chamou para ser bispo, eu estava intentando fazer uma experiência missionária na Amazônia. Aí o Núncio me chamou aqui em Brasília, eu vim, falei com o meu bispo, eu acho que devo te chamar para ser bispo, você vai lá. Era Dom Messias na época, então eu vi, era realmente isso, e o senhor não pode negar,
tem que aceitar porque é um chamado do Santo Padre. Eu disse sim, era uma diocese pequena, diocese de Rubiataba, vizinha nossa diocese, e fiquei ali 11 anos, com um trabalho duro, com muitos sofrimentos também, com muitas alegrias, mas também muitos sofrimentos. Me amadureci muito naquele trabalho e hoje estou em Formosa já há 3 anos, fazendo um trabalho, uma diocese muito bom, um clero maravilhoso e um povo também extraordinário, uma diocese que tem uma caminhada muito bonita. E teve o seu primeiro bispo que eu admirava muito, que era Dom Victor Tierbeck, que foi o primeiro bispo aqui no Brasil a apoiar a renovação carismática, porque ele teve uma cura de um câncer com a oração da tia Laura, ali em Taubaté, em São Paulo, naqueles idos do tempo da década de 80, e ele trabalhou muito isso, e de forma que a Diocese de Formosa é uma diocese muito orante, um clero muito bom, muito pacífico, muito ativo, e nós estamos lá, com a graça de Deus. Graças a Deus. Que trajetória espetacular. E, caríssimo, eu queria que o senhor também, nosso público que nos acompanha aqui no PoliciCast, claro, temos o público em geral que gosta do programa, gosta das entrevistas, gosta dessa temática também da segurança pública, do público policial, mas nós temos o nosso público policial hoje que nos acompanha e nós temos percebido de um tempo para cá, especialmente, né, pandemia, esse rescaldo da pandemia que a gente está passando agora, muito ruim, que as doenças, né, psicológicas, emocionais, as depressões, elas estão se agravando, né? E nós temos muitos casos nas polícias do Brasil todo, na população em geral também, mas nas polícias é mais grave, por causa dessa batalha que o policial tem, nessa luta contra o mal encarnado quase, né? Que são os criminosos, as pessoas que fazem mal à sociedade. Na visão do senhor, qual que é a importância da oração nesse combate físico? É importante ter esse acompanhamento, as capelanias? É importante o policial ter uma vida de oração para combater? Primeiramente, eu quero cumprimentar todos os irmãos e as irmãs militares, seja das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, que nos acompanham. Também o pessoal da Polícia Civil. Eu tenho uma admiração imensa pelas Forças Armadas, pelos policiais. Toda a vida onde eu passei com o padre, eu sempre dei o meu apoio, a minha palavra de incentivo aos nossos militares, aos nossos policiais. Muitas vezes incompreendidos e em tempos passados aí tido como uma realidade de necrose dentro da sociedade. O senhor sabe disso, né? Sim. Graças a Deus, nos últimos tempos, nós temos visto uma valorização daqueles que estão na segurança pública, nas Forças Armadas. Isso é muito importante, porque a polícia não é inimiga da sociedade. O policial, eu tenho muitos parentes na polícia e grandes amigos hoje nas Forças Armadas e também nas Forças Auxiliares. Tenho também sobrinho que está no Corpo Bombeiro. Eu conheço muito bem essa realidade. É extraordinário esse trabalho. E como o senhor disse, é uma porção da sociedade nossa que cuida de nós, que cuida da nossa segurança e que combate o mal. Porque o bandido, o agente da violência, ele não é do bem. Ele precisa ser trazido para o bem. Por isso nós temos uma pastoral carcerária, a gente tem todo um trabalho de tentar recuperar essas pessoas, converter essas pessoas que entraram para esse mundo obscuro, dantesco, escalabroso, que é o mundo do crime, o mundo do tráfico, o mundo de facções, essa coisa toda. Então, a polícia realmente é uma bênção. Eu vejo muita gente que fala mal da polícia, mas na hora que o bandido entra na sua casa, ele chama pela polícia. Não liga pro Batman, né? Não, é pra polícia, né? E até uma pessoa ontem, numa live que eu fazia, perguntava, assustada, porque um capelão deu uma bênção a um lote de armas que chegou para a polícia, lá no Rio. Foi no Rio, né? No Rio. E a mulher assustada, falei, não, minha irmã, mas é isso? O policial recebe as armas não é para matar, mas é para se defender. E defender a sociedade. E você querer ter uma polícia desarmada, isso é uma besteira estratosférica, que a gente não pode concordar nunca com isso. Teve uns tempos aqui no Brasil que começaram a ventilar essa ideia da polícia trabalhar desarmada. Com certeza foi pago essa ideia pelo crime organizado, né? Mas é lógico.
Então, a polícia é uma grande força para nós. E vocês estão dentro dessa realidade do mal. Eu tenho acompanhado, Major, desde o tempo que eu trabalhei em Uruaçu. Lá a gente tinha a 6ª Companhia da PM, depois passou o 14º Batalhão da Polícia Militar. E lá, por um tempo, foi uma unidade de formação do CFA, da polícia. E eles me davam essa grata satisfação e alegria de poder ajudar na formação daqueles policiais. Então, eu sempre dava filosofia, boas maneiras, etiqueta, essas coisas, tudo, formação humana para os policiais. Foi uma época muito bonita, porque eu tive um contato muito grande com a polícia, tanto que quando comemorou os 150 anos da Polícia Militar, era o meu primeiro ano de bispo, eles me chamaram lá para me condecorar com a medalha da Polícia Militar do Estado de Goiás. Foi um trabalho muito bonito, e a gente ainda tem hoje muitos policiais que estão terminando já seus trabalhos, já indo para a aposentadoria, mas que fizeram um trabalho muito bom. Dali para diante eu comecei a perceber que a polícia, as Forças Armadas, elas foram ganhando uma ascendência de qualificação profissional, humana, que ajuda muito. E é nesse nível que nós precisamos colocar a nossa compreensão para ajudar os nossos policiais. O senhor disse uma realidade aí, essa questão de acharques psicológicos, psíquicos que acontece com os nossos policiais. Isso também na igreja, no clero. Nós temos tido suicídio no clero. Nós temos padres com problemas. E a pandemia, ela acelerou esse processo de angústia que o ser humano tem. Tem um artista aí que eu não me lembro o nome, que fez uma entrevista muito bonita, ele falando desse buraco que a pessoa humana tem dentro de si que só Deus preenche. Quem deixa Deus preencher esse vazio, esse buraco interior, com certeza vai vencer tudo. A igreja acredita nisso, tanto que nós temos as capelanias, e hoje nós temos à frente disso o arcebispo militar aqui de Brasília, Dom Marconi, e eles fazem um trabalho maravilhoso. Eu mesmo cedi um padre meu para ser militar, tenente, lá do batalhão, do Forte Santa Bárbara de Formosa. Faz esse trabalho de ajudar a levar a presença de Deus para todos os militares. E isso, o Duque de Caxias, ele foi um exímio promotor dessa devoção religiosa dentro das Forças Armadas. Devotíssimo da Imaculada Conceição, e sempre levantava seus acampamentos, daqueles movimentos difíceis, Guerra do Paraguai, essa coisa toda, tendo a presença da espiritualidade de Nossa Senhora. E o cardeal Leme incentivou muito, na época da Segunda Guerra Mundial, que se organizasse as capelanias para ajudar os soldados. Nós tivemos na Segunda Guerra Mundial em momentos que o padre celebrava a missa com o soldado debaixo de tiroteio. Nós tivemos o capelão que faleceu em combate, inclusive, Sim, na guerra. Sim, então tem histórias muito bonitas. Então, o que eu digo para vocês, que são tão importantes para a nossa sociedade, para o civil, para a nossa pátria, que estão nesse combate, não deixe de ter espiritualidade. Os católicos têm a devoção à Nossa Senhora, a adoração, a leitura bíblica, né? E buscar preencher esse vazio interior com a força da graça de Deus. Porque o policial que está no combate direto do crime, no fronte de combate ao mal, ele precisa ter força espiritual. Eu sempre rezo para os policiais, sempre dou a bênção nas viaturas deles e entendo que eles precisam muito da nossa oração, porque há momentos que necessita muito de discernimento. E às vezes esse combate com essas forças centrífugas do mal, isso causa um vazio existencial no policial. O policial, né, Dom Adair, ele vive em contato com as mazelas da humanidade, Sim. né? Então, muitas vezes, é claro, né? Ninguém chama o policial para comemorar que o filho nasceu bem, que deu tudo certo. Então, eu trabalhei muitos anos na linha de frente, né, atendendo ocorrências, comandando ali os policiais, né, no patrulhamento, né, principalmente de trânsito, rotan, etc. E a gente ficava ali sobrecarregado de coisas ruins, vendo ali violências, vendo injustiças, os criminosos muitas vezes, né? Uma vez eu
eu sempre tive essa intenção, acho que depois que eu for para a reserva, vou escrever sobre isso. A conexão que existe entre espiritualidade e criminalidade. Várias vezes a gente prendia um criminoso e tinham aquelas tatuagens horrorosas de presídio, né, que eram feitas ali, com símbolos malignos mesmo. Uma vez eu tirei as fotos e perguntei pro criminoso, ele falou. Eu falei, o que que é isso aqui? É uma cruz? Ele, não, mas isso aqui não é a cruz de Deus, não. Isso aqui é a cruz de cemitério. É a cruz da morte. Isso aqui é porque eu matei um cara, eu consagrei não é consagrar, ele dedicou o demônio de alguma maneira, fez um pacto. Eu falei, mas por que que você fez isso? Não, para fechar o corpo, para me proteger. Vocês rezam para Deus, eu vou rezar para quem? Deus não vai me proteger. Então aquilo chamou muita atenção, essa conexão diretamente maligna. A gente, nesses grupos de policiais, a gente recebe vídeos horrorosos de criminosos presos, algemados, às vezes naquele compartimento de transporte preso, dentro da viatura, e o cara com uma voz ali de possesso, né, amaldiçoando. E claro, eu já vi uma vez também esse criminoso, né, que me parecia possuído, ele falando inclusive os pecados dos policiais ali. Que Então, coisa terrível. por isso que é importante a gente estar do lado certo da guerra espiritual. Eu vou passar para o senhor o texto das lágrimas de sangue de Nossa Senhora. Aqueles policiais católicos, o senhor passa para eles. Se você der conta de rezar esse texto 1, 2 vezes por mês, sozinho geralmente é muito difícil a gente rezar. Ele é um texto simples, mas ele é muito poderoso. Eu mesmo tenho dificuldade de rezá-lo todo sozinho. Da soneira, porque ele é muito forte contra essa questão do mal. Então, se um policial ele consegue rezar com a esposa, com os filhos, 1 vez, 2 por mês esse terço, ele cria uma áurea de proteção contra essas coisas. Porque você está ali, você toca nesses elementos que traz essa consagração a Lucifer. É gente do mal mesmo, que está imbuído de uma entrega total ao mal. É possível trazer uma pessoa dessa para Deus? Não é impossível. Mas é difícil. Mas é muito difícil. Eu já atendi alguns casos de pessoas que fizeram o Bori, inclusive aqui em Brasília. E aqui em Brasília nós temos igreja de Satanás. Tem alguns ambientes onde as pessoas passam 7 dias e 7 noites deitadas em cima da terra de 7 cemitérios. Às vezes inclui até sacrifício de crianças, fazendo uma entrega total ao demônio. E essas pessoas fazem isso para ganhar dinheiro, para resolver problemas afetivos, poder. Aí você imagina um tipo desse que passa a ter domínio sobre as pessoas. É horrível. Daí que aquela passagem de São Paulo, em Efésios 6, contra as forças espirituais do mal, que nós temos que lutar. A gente precisa ter esse capacete, essa armadura contra o mal, que é a oração, a comunhão, a adoração, leitura bíblica. E essas orações fortes que a gente precisa ter para nos resguardar disso. Não, perfeito. E nesses tempos atuais, já que o senhor comentou, nós temos notado, principalmente, né, um aumento da preocupação das questões religiosas. A gente tem notado isso, porque as pessoas viviam, até antes da pandemia, muita gente vivia indiferente. Vivia preocupada ali em pagar seu boleto, chegar em casa, né, e tal, beber, ir pra farra, não estava preocupado em família, não estava preocupado com nada. Seja homem, seja mulher, enfim. E nós notamos, assim, depois da pandemia, que todo mundo sentiu a presença maligna de uma praga tão poderosa e que foi potencializada por essas pessoas más também. A gente notou que as coisas começaram, muita gente acordou do sono da morte. A gente tem notado uma preocupação maior com a fé, as pessoas buscando, as pessoas perguntando. E agora começou essa guerra lá na Europa, que cada dia que passa ela se arrasta mais, parece que está irradiando agora para outros países, as tensões aumentando. A gente sabe que os cavaleiros, né, não vêm sozinhos, geralmente vem a fome, vem a guerra, a peste, né? Então, o senhor nota que esse momento que nós estamos vivendo tem alguma coisa diferente ou o senhor acha que é uma coisa que vai passar e as coisas vão normalizar? Não, tem uma coisa muito diferente. A pandemia, a peste, ela trouxe na garupa do seu cavalo o mal. Isso se esparramou no mundo, né? Essa opressão que eu senti muito mal nos dias de lockdown. Porque o lockdown ele foi uma coisa muito estranha.
dizendo para você, fique em casa, você não precisa de Deus, não precisa ir à igreja, você não precisa de fazer adoração. Prisão domiciliar. Prisão domiciliar, eu tive processos contra a igreja, para você não podia deixar, promotora que não queria deixar nem a igreja aberta. E eu falei para os padres, isso a gente não obedece. Eles colocam o Santíssimo todo dia exposto em cima do altar e vamos adorar. E na nossa diocese a gente procurou não abandonar o povo. A gente teve muita briga com prefeitos, com o Ministério Público, com o governo do Estado. Foram brigas homéricas, mas nós procuramos, na medida do possível, não ceder a essa tirania que quis roubar do coração das pessoas o dom da fé. Que é o mais precioso. Que tem gente que até hoje não voltou à igreja. Mas nós temos um grupo enorme de pessoas voltando à igreja. Para o senhor ter uma ideia, na nossa diocese os padres não dão conta de atender as confissões. É muita gente para confissão, muita gente com Querendo reconciliar. distúrbios, querendo uma conversa com o padre para ajudar, uma autoajuda, alguma coisa nesse sentido. Então nós estamos vendo esse crescimento da fé. Agora a gente tem que ter meios para acompanhar isso, porque em muitos lugares também tem uns padres que têm medo. Na minha diocese também teve padres que tinham medo. Escutaram muita Globo. Quem assistiu o Globo... Quem assistiu o Globo, o lixo da enchente, aquele remanso de enchente entra dentro do coração, a pessoa... A Globo é uma fonte de desinformação horrível. Ela e CNN e outras porcarias. Então, uma mídia podre, uma mídia malandra, ideologizada, que não informa as coisas com objetividade. Então, aí, se você não dá a verdade, gente com depressão, gente com tendência de suicídio, muitas enfermidades, que esse tempo cruel trouxe para nós. Perfeito. Tem várias pessoas, né, mandando mensagens aqui para o senhor, mandando um abraço também. Obrigado. O Tadeu Pinto, conhece o senhor da Demais, é meu amigo. Isso. A gente troca as mensagens todos os dias, essas mensagens aí que ele manda pra gente sempre. Exato. Obrigado, Tadeu. Isso, está mandando um abraço para o senhor, né? A gente já tinha até conversado antes do programa. Ele estava, né, super empolgado, né, com essa questão aí da vinda do senhor aqui. E a gente manda um abraço aqui para todo mundo que está nos assistindo. Então, nós temos aqui, só comentando, né? Tem o Tadeu Pinto, que já deu bom dia. Tem aqui o Ronaldo Vieira, o Granja, né? O grande Granja da Polícia Militar. Grande abraço, Granja. Maria José da Silva, peço oração pela minha saúde, que Deus tenha misericórdia. No final eu vou fazer uma oração. Isso, para todos que estão nos assistindo. Nós temos o Tenente Coronel Oswaldo Teixeira, que está nos acompanhando. Obrigado, Tenente. Então, temos vários aqui, são muitas pessoas, então a gente manda um abraço para todos que estão nos assistindo. E ao final, claro, a gente vai pedir para o senhor também, né, fazer uma bênção para todos os nossos telespectadores. Dona Daíra, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho também. Eu sei que a gente já comentou de alguns assuntos bem complicados aqui, mas o senhor sabe como é que é. Não é sempre que a gente tem um bispo, né, da nossa Santa Mãe Igreja Católica aqui nos acompanhando. E nesse movimento que o senhor está enxergando hoje, na humanidade toda, dentro da igreja, o senhor acha que essa situação, por exemplo, atual, que nós estamos vivendo com essas ideologias dentro dos seminários, hoje, esse movimento de renovação que está acontecendo, por exemplo, eu mesma coisa, né? Eu também entrei para a igreja em 2003, aqui na Sagrado Coração de Jesus, né? Com o saudoso e querido padre Mateu Alonso, que Deus o tenha em bom lugar, grande sacerdote de Deus. E nós fomos entrando para a igreja, eu e minha esposa, no encontro de casais, fomos trabalhando ali no SEGM, com os jovens. Depois nós fomos para a Missa Tridentina, ficamos ali quase 10 anos. Hoje frequentamos ali os arautos do Evangelho. E a gente nota que, assim, esse amor à igreja, do zelo, da liturgia, das santas orações, dos santos, está tendo um despertar onde a gente não imaginava. Muita gente conversa conosco hoje, buscando os tesouros da Igreja Católica que muito tempo ficaram escondidos do grande público. O senhor nota que nesse movimento, que é uma balança, né, que está piorando de um lado e melhorando do outro, qual que é o saldo hoje que o senhor imagina? O senhor acha que essa renovação ela vai virar o jogo? Ou o senhor acha que vai ter uma intervenção divina? Claro, o senhor, num bate-papo, o senhor pode responder aquilo que o senhor achar mais adequado, né? O mundo vive uma crise tremenda.
E aqui eu recorro a uma palavra do saudoso padre e médico João Moama, que é um maranhense que escreveu muita coisa boa, foi um padre extraordinário. E já naquela época, há 40, 50 anos atrás, ele dizia: ó, o mundo está entrando numa neurose noógena, quer dizer, uma crise do espírito. E hoje nós vivemos essa crise de forma muito aprofundada. O mundo está em crise. A igreja está dentro do mundo. E a igreja é contaminada também com essa crise. A gente vive essa complexa realidade ideológica do mundo, essas divisões, essa coisa toda, e dentro da igreja não é diferente. E também muitos outros segmentos cristãos não católicos também vivem essa realidade. Isso não é de agora, Major. Isso tem 70 anos que vem sendo propalado isso. A gente chama isso de revolução cultural marxista. É muito bom ter presente o pensamento de Gramsci, Antônio Gramsci. Ele nasceu em 1891, morreu em 1936, 37, italiano. Ele ingressou nessa luta marxista, coisa toda, e Mussolini o encarcerou por 10 anos. E dentro do cárcere, ele escreveu os chamados cadernos do cárcere. Era um sujeito muito inteligente, um teórico do socialismo, e ele disse: olha, a introdução do socialismo dentro do mundo não dá certo com guerra, com tanque, com nada disso. É através da cultura. Então, através da cultura, você vai criando a mentalidade, você vai produzindo os simbolismos culturais que vão veiculando dentro da mente das pessoas uma transformação. E isso está sendo feito no mundo todo, nos últimos 70 anos, muito incisivamente. E ele sugere a igreja, aí você tem uma teologia da libertação, que é fruto disso, sugere a educação, no lugar desse laboratório. Paulo Freire e Companhia Limitada. Sim, também, claro. O judiciário, o Ministério Público e o sistema de cultura. Então, de forma que nesses últimos 60, 70 anos, todos esses ambientes eles foram sendo compenetrados dessa mentalidade, que é uma mentalidade sem Deus. É uma mentalidade que centra a figura da pessoa humana, a ideologia, e isso desconfigura, isso desconstrói. E nós estamos vivendo isso. Ideologia de gênero, todas essas pautas identitárias, esses ativismos que nós temos de desconstrução da heteronormalidade, tudo isso é fruto desse ambiente, que hoje nós chamamos também de nova ordem mundial. A nova ordem acampou isso, são os grandes segmentos de ricos, com países também muito ricos e pessoas que querem diminuir a humanidade em 2 bilhões de pessoas. Você vai ter agora esse novo reset da ONU 2030, que é um pouco nesse nível. Isso é uma coisa tão complexa, eu não entendo muito isso. Eu tenho tentado compreender a partir do foro de Davos. A gente tem muitos teóricos aí que já estudam isso. Eles querem reconfigurar a humanidade a partir dessa desconstrução de uma visão cristã e judaica do mundo. O Ocidente nosso ele foi levantado seus pilares civilizatórios em cima desses valores cristãos judaicos. E são pilares que promovem a questão da família, o papel do homem, o papel da mulher, a família como algo extraordinário, a cultura, a autocultura. E a gente vê que tudo isso hoje ele é combatido ferozmente. É um combate diuturno a esses valores. Aí você vê uma televisão, uma Rede Globo, que ao longo dessas décadas, com suas novelas, com seus programas, sorrateiramente, essas ideias da New Age, da nova ordem mundial, estavam aí dentro. Hoje a gente tem muita bibliografia já boa sobre essa realidade para a gente compreender isso. E aí você tem muito complexo. É complexo. Você tem toda uma escola de Frankfurt, você tem toda uma questão do Foro de São Paulo, todas essas realidades
que estão conveniadas com esses matiz ideológicos que vai devastando tudo isso. Então, a nossa igreja, a gente tem também uma influência de tudo isso. Mas o que eu vejo não é uma realidade fácil de superar. Eu não vejo uma superação dessas realidades em pouco tempo. Eu acho que a gente vai 30, 40, 50 anos para as novas gerações que estão vindo, elas estão sendo resistentes, aqueles que pensam, resistentes a essas realidades. Você pensa, por exemplo, a Universidade Federal hoje. Tem pais que não estão sofrendo terrivelmente pagar a faculdade dos seus filhos para não deixar o filho ir na Universidade Federal. Claro. Porque Senão vai perder o filho. ele vai virar um socialista, um comunista, um inimigo dos valores familiares. Terrível. Então, essa desconstrução ela foi feita no silêncio. É a dinâmica do cupim, que vai comendo o esteio da casa devagarinho, noites, dias, meses, anos, até que tudo cai. Então, isso foi feito assim, está sendo feito assim. Só que está havendo uma resistência. Aqui no Brasil, eu fico muito feliz de ver que a partir de jovens, de pessoas jovens, que estão buscando a autocultura, o resgate da arte, o resgate da fé, nós estamos tendo um número de conversão muito grande da Igreja Católica, inclusive de pessoas de outras denominações cristãs que estão lendo a patrística, lendo a tradição da Igreja e voltando à Igreja. Porque a Igreja Católica ela tem os bens necessários suficientes para a nossa salvação. Que são os Os sacramentos, sacramentos, a palavra de Deus, a a oração. Eucaristia. Agora, nós temos que entender que dentro da nossa igreja nós temos essas perrenguices, essas doenças, essas dificuldades que foram entrando e, de certa forma, lacrando, desconstruindo a liturgia, trazendo bagunça para o culto, toda essa realidade. Como que a gente vai combater isso? Não com amargura. Eu acho que com a doçura do evangelho, com a paciência, tendo a paciência com aqueles irmãos que foram, de certa forma, subtraído deles as riquezas da graça de Deus, eles se deixaram levar por isso. E a gente vai ter, eu creio que daqui um século, aí, uns 100, 110, 120 anos, a gente vai ter um grande renascimento da fé. Não é uma coisa de agora, é um trabalho longo, que a gente vai começar a plantar a sementinha agora. Se Deus quiser. Não, a gente nota que dentro, por exemplo, da guerra contra a família, as pessoas não têm noção, muitas vezes, que o primeiro passo que foi feito, inclusive com grande apoio das televisões, e eu cito especialmente a TV Globo nos anos 70, foi a questão do divórcio. Sim, O divórcio foi o primeiro muro que caiu, onde as coisas começaram a entrar dentro das famílias e a destruir as famílias. E hoje, por exemplo, nós notamos países que eram potências culturais e de uma cristandade muito bonita, como os Estados Unidos, foi abaixo. Eu vi uma última pesquisa, parece que 20% dos jovens hoje acreditam em Deus, quase 40% dos jovens já não têm identidade de gênero definida para si próprio. Então é um país assim que está arrasado. Eu tive lá há alguns meses atrás e me impressionou demais que na capital dos Estados Unidos estava sendo hasteada a bandeira na frente lá do Departamento do Tesouro americano por um policial que estava visivelmente constrangido. Ele hasteou a bandeira dos Estados Unidos e embaixo ele hasteou uma bandeira do BLM, né, do Black Lives Matter, e abaixo ele levantou uma bandeira que hoje não é nem mais do LGBT, essas coisas, é de pegando tudo, inclusive, creio eu, que coisas, né, indizíveis. Então nós notamos assim que é uma desconstrução que hoje, especialmente quando esse pessoal ideológico chega aos governos, como aconteceu com os Estados Unidos, o Canadá, países de primeira linha, né, como na Austrália, Nova Zelândia, Europa, e agora pegou aqui a Argentina, pegou agora a Colômbia, né, pegou o Chile. A gente vê que a terra é arrasada, o que essas pessoas fazem. E nesse movimento que a gente vê hoje, que está acontecendo no Brasil, o Brasil praticamente está sozinho no mundo. sim. É o Brasil, a Polônia e a Hungria. Só lutando contra essa nova ordem mundial. E é uma batalha espiritual. Eu vi que teve acho que foi um frade ou foi um monge que pediu uma cruzada, né, de orações de Santo Terço por essa questão das eleições. A gente nota que tem uma luta na visão do senhor.
é uma luta também espiritual e o que cada um de nós pode fazer nessa batalha? Com certeza é uma luta espiritual. A nova ordem mundial nasce morto. Ela nasceu morta. Mas ele é um cadáver muito grande. E não tem cemitério para você enterrar esse troço. Então ele vai ficar andando pelas nações aí morto, exalando seu amisco, seu fedor e contaminando as pessoas. A nova ordem nasceu morta. Ela não vinga. Porque o ser humano não foi feito para isso. O ser humano não foi feito para adorar a ecologia, para adorar a criatura. Foi feito para adorar a Deus. Então a nova ordem quer criar também uma religião global, em que a religião vai ser uma religião ecológica, Sincretista, né? sincretista, Do Islã. retomar essas práticas dos povos primários da humanidade, as práticas pagãs. Se você conseguir achar na internet, no YouTube, a inauguração do túnel de São Gotardo, na Suíça, Aquilo é horrível. em 2016, 17, você vê que tem um culto ecumênico muito pequeno, disfarçado ali, e depois você tem uma celebração pagã, Satânico. trazendo ritos primitivos em que o Batomé, o bode, é o dominador de tudo aquilo. Então, quando você acha um vídeo que tem um bom comentário sobre aquilo, a gente percebe que ali foi praticamente a inauguração litúrgica, entre aspas, desta nova ordem mundial, que está aí, sendo gerada pelo Foro de Davos, pelos grandes conglomerados econômicos americanos, por China e companhia, essa coisa toda. Ele já nasceu morto. Isso não tem proposta nenhuma que presta, mas é esse cadáver que eu estou dizendo, que vai esparramar. O que nós temos que fazer? Nós temos que incensar esse mundo com as nossas orações. É o movimento de rosário. Os movimentos de rosários que nós estamos vendo, inclusive dia 2 agora de setembro, eu vou participar do Rosário do Frei Gilson pela terceira vez, vindo lá da conferência dos bispos, vou passar lá. Esses movimentos estão blindando as almas contra as flechas insidiosas do inimigo, que usa esse movimento cultural para destruir, desconfigurar as pessoas. O nosso Ocidente, ele está morrendo. Então a nova ordem está destruindo o Ocidente, que ficará muito fácil para ser tomado pelos muçulmanos, pelo movimento islâmico, que já está tomando a França, a Alemanha, a Itália, a Europa. Eles não têm mais filhos. Na Itália não dá nem 1%, nem um filho por mulher mais. É 0,8, não sei o quê. Então é uma sociedade, um país que dentro de 15, 20 anos está morto. E quem está entrando? Os marroquinos, o pessoal do Oriente ali, islâmico, que já estão criando sua cultura islâmica ali, vão tomando, como Anwar Sadat diz muito bem, antes da sua morte, que o islamismo, é na mesma linha de Gramsci, não vai usar mais armas para tomar o mundo, para usar o útero de suas mulheres. É isso que está sendo feito. Filhos, né, e aqui no Brasil abundantemente. você já acha um enorme número de casais que não querem ter filhos, nenhum, Que é um que absurdo. não quer ter filhos. Então, porque é o feminismo, toda essa ideologia terrível que está dentro desse cômputo do cadáver da nova ordem, que desconstruiu a imagem da mulher, masculinizando a mulher, feminilizando os homens e imbecilizando os dois, como dizia o grande santo bispo de Anápolis, já falecido, Dom Manuel Pestana. Então nós temos hoje, na Itália, naquela região, você vai atender a confissão de um jovem, ele não sabe qual a sua identidade. Os jovens não sabem. O rapaz não sabe se ele é homem, se é mulher, a mulher não sabe se é homem, se é mulher. A ideologia de gênero é tão forte na Europa que desconstruiu. Uma amiga minha de Portugal me enviou agora o print de algumas páginas de uns livros que os filhos estão estudando. Uma coisa horrorosa. Na escola, em Portugal, ensinando masturbar, ensinando a ideologia de gênero. E aqui no Brasil a gente vê, me falaram, não sei se é verdade, que já estão autorizando até adolescentes a trocar de sexo. Que é uma grande luta do movimento de esquerda mundial, esse grande sacrifício, né? Como se pode? Você pega um menino aí de 10 anos que quer mudar de sexo.
depois ele descobre que não é isso que Não, quer. e o que é uma criança de 10 anos? Então é Porque aqui muito no Brasil, drama. se você matar uma pessoa com 17 anos, você não pode cumprir pena porque você não é dono dos seus atos. 17. Mas na conversa fiada desse pessoal da esquerda mundial, com 10, 11 anos, você pode mudar e fazer uma cirurgia mutilatória permanente, que para mim é puro satanismo, né? E a gente nota, assim, que aqui no Brasil, né, a gente fica muito preocupado, tem que ficar, a gente tem que lutar, a gente tem que resistir. A gente está vencendo em várias batalhas. Mas é incrível, como nos outros países, parece que é uma guerra perdida, igual o senhor comentou na Europa. Eu vi um estudo que me chegou, o mapa da fé da Europa. O senhor citou a França, né? A filha primogênita da igreja. Sim. 11% dos franceses declararam que acreditam que Deus existe. 11%. É. Então é claro que um país que está desse jeito, os países que têm mais fé são Polônia, Grécia e Portugal. Ontem eu via um vídeo, não sei de onde, dentro de uma igreja, que já foi da igreja católica, mas certamente foi vendida na Europa, que não tem mais ninguém, estão vendendo as igrejas. Que absurdo. E um grupo de drag queen comprou essa igreja para fazer os seus shows. Então conserva a igreja, então o pessoal fazendo esses shows. É claro que essa igreja já foi desacralizada. A partir do momento que vende, geralmente você faz uma oração de sacralização daquele, tira o santíssimo, tira. Mas é muito triste você ver uma igreja que foi feita com o suor do trabalho de católicos, piedosa, a igreja com vitrais, com estilo gótico, a coisa mais linda, servindo a isso, né? Mas eu creio, Major, que nós não podemos ter uma visão negativa. A gente tem um problema, mas nós vamos resistir. Então, no futuro, no meio de toda a escuridão que essa nova ordem vai criar no mundo, vai ter aquelas estrelinhas aqui e ali, que são as pequenas comunidades católicas, cristãs, às vezes sem igreja, sem templo, mas rezando nas casas, na domus. E o mundo pagão morrendo, acabado, vai começar a ver. Veja como eles se amam. Esse é o modelo de vida. Não é essa busca desordenada pelo prazer, pela inconsciência, pela falsa cultura. Então a igreja, ela voltará ao esplendor da sua missão neste mundo depois de um tempo dessa grande provação. E o importante é que nós que temos fé, vivamos o nosso batismo e mantenhamos acesa a chama da fé, da esperança, da caridade, essa luz do Espírito Santo que nos guia. Amém. Não, e o senhor falou uma coisa belíssima, porque as pessoas que estão buscando a renovação da igreja, voltar à igreja, né, e as orações, e serem católicos, né, de verdade, digamos assim, né, vivendo toda a sua riqueza cultural, histórica e espiritual, geralmente são famílias numerosas, são famílias que estão buscando fazer homeschooling, são famílias que estão se juntando umas às outras, criando ali redes pequenas, e eu acho que é dali que vão sair as novas vocações, que vão criar essa nova sociedade, que depois dessa grande provação, que cada dia que passa, acho que está chegando mais forte. Caríssimo Bispo, eu queria agradecer demais ao senhor, Dom Adair José, pelo privilégio de ter vindo lá de Formosa para dar essa entrevista para nós. Isso foi, assim, uma bênção muito grande de Deus. Agradecer também a todos que nos assistiram, que estavam nos acompanhando aqui, pedindo para todo mundo, né, que puder compartilhar, assinar os canais do senhor também no YouTube e compartilhar, né, nas redes sociais essa nossa entrevista. E queria pedir também, agora nas palavras finais do senhor, também se o senhor pudesse dar uma bênção a todo mundo que está nos assistindo aqui pela internet. O primeiro versículo bíblico que eu conheci na minha vida, ainda criança, na escola, quando a professora Íria colocou uma cartolina acima do quadro negro e disse: esta frase de Jesus vai nos acompanhar neste ano. Naquele tempo podia falar de Deus dentro das escolas. E ela transcreveu o versículo 28 do capítulo 11 de Mateus, onde Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E tem todo aquele complemento tão bonito desta passagem. O que eu digo para você que nos acompanha, que nós cristãos nunca vamos nos dar por vencidos. Nós temos algo maior do que todo o pecado e toda a estrutura cultural negativa
que o mundo tenta jogar contra nós e contra a igreja. Nós temos Jesus, centro do universo, centro da obra da criação, centro de nossas vidas. Nós temos a força do Espírito dele, que nos impele nessa caminhada, sempre olhando e ofertando nossa vida ao Pai, em nome de Cristo e na força do Espírito Santo. Eu quero orar por você que nos acompanha, por você, policial, você que está engajado nas Forças Armadas, nas Forças Auxiliares, você que no dia a dia veste a sua farda para defender os princípios da justiça. Você que sai e deixa a sua casa, às vezes apreensivo, para entrar numa viatura de combate, com aquela sensação, será que eu volto para casa hoje vivo? Cristo liberta-nos de todas as cadeias. E eu peço a Ele a força para você e sua família. Pai amado, Deus de amor, pela unção do nome e do sangue de Cristo, sob o olhar intercessor de Nossa Senhora do Livramento, derrame sobre todos que nos acompanham neste momento as bênçãos da paz, da tranquilidade e do conforto espiritual. Deus esteja sobre todos vocês, sobre o nosso Major Olavo, sua família, para conduzi-los à vossa frente, para vos guiá-los e sobre vós para vos santificá-los. Todos vocês, venha sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado por tudo. Amém. Caríssimo Dom André José, muitíssimo obrigado. Meus amigos, agradecemos então a sua audiência, agradecemos a todos que nos acompanharam aqui no PoliciCast. Não deixe de nos acompanhar aqui nas redes sociais, curtir e compartilhar esse vídeo. E voltamos todas as terças e quintas, ao vivo, das 8 às 9 da manhã, e também no nosso canal do YouTube do Blitz Digital.